Sejam todos bem-vindos à sexta edição do programa Samuel Famous. Hoje teremos o privilégio de receber um verdadeiro arquiteto visual, um jovem criador que tem revolucionado a forma como a arte visual se conecta com o público, responsável por diversos projetos que se destacam pela qualidade, criatividade e impacto. Com vocês, o videomaker e documentarista Zacarias Cinemático. Saudações, Zacarias, como está? Olá, Lohane, olá, Samuel Famous. Eu estou bem. E vocês? Graças a Deus nós também estamos muito bem. Então, Zacarias, como vai a tua vida profissional, a tua vida pessoal, emocional? Como é que vai o coração? Está a bater? O coração está sempre a bater, como vês. Nós estamos aqui porque o coração ainda está a funcionar. E é uma honra receber-vos cá, nesse espaço maravilhoso, para falarmos um pouco sobre o audiovisual em Angola e não só, porque eu atuo no mercado internacional como Brasil, Portugal e Moçambique. Então, a minha vida profissional está a caminhar em bons passos e eu acho que é necessário sim falarmos deste conteúdo que vocês trouxeram cá, porque é um mercado muito fechado e falar disso chega a ser meio que necessário para alavancarmos o processo de revolução do mercado audiovisual, porque temos pouco espaço para falar sobre o audiovisual em Angola, documentário, jornalismo, comunicação, como profissionais ou como estudantes também, ou como os amadores que estão a começar, porque existem boas figuras, existem boas pessoas que poderiam alavancar o mercado do audiovisual em Angola, mas não tem espaço. Então vocês estão aqui para dar esse espaço. Eu me sinto honrado. E vamos avançar, né? Vamos falar um pouco de como tem sido o processo. Então, isso mesmo, esse sempre será o nosso objetivo e a honra é especialmente nossa por estarmos aqui a fazer essa entrevista consigo. Então, Zacarias, nós gostaríamos de saber quem é afinal Zacarias Cinemático por detrás das câmaras e como surgiu esta paixão pela arte visual. Então, Zacarias é um jovem, né, apaixonado por audiovisual, documentarista. Na verdade, essa paixão surgiu, acho que é por causa das novelas e filmes que eu assistia. Quando assistia alguma coisa, eu sempre queria pôr na edição. Mesmo não sabendo, eu queria pôr na edição. Comecei do nada com um simples telefone, fazendo edições para amigos, para mim, para algumas criações que não tinham tanta relevância. Mas depois, quando entrei no médio, quando fui fazer a comunicação social aqui em Angola, eu comecei a ver um outro lado da comunicação, que é a comunicação audiovisual. Porque o audiovisual, a comunicação é extensa, tem pessoas que se focam no jornalismo, radialismo, entre outras áreas da comunicação, mas eu me foquei mais no audiovisual, em documentários, que chega a ser uma das características jornalísticas que nós encontramos dentro dessa profissão. Então, eu fui aprofundando mais por conta das organizações que eu participava, como a Unicef, o VIS Angola, como alguns outros projetos sociais em que fui participando, como a Universidade Católica de Angola. Eu entrava sempre numa perspectiva de trazer a comunicação desses projetos. Por isso, vejam a ligação entre a comunicação, documentário e vídeo, que dá uma fusão de videomaker e documentarista. Então nunca foi minha intenção ser um videomaker, sempre foi minha intenção ser um simples jornalista que traz a voz de uma comunidade que merece ser ouvida. Porque a mesma instituição que eu me formei, ela leciona jornalismo comunitário, então foi dessa aqui me apercebi da visão de trazermos à tona as necessidades das comunidades. Por isso, eu velo mais pelo documentário, quando se trata no audiovisual. É uma coisa que eu faço por paixão, trazer à tona a realidade de outros povos, né? E eu acho que é isso. Consoante o tempo, fui me aprofundando, fazendo algumas formações profissionais de vídeo, fotografia. Fiz a minha primeira formação de fotografia com a Mosaico, lecionada por um instituto que veio diretamente de Portugal, que
fizemos o curso de fotografia para os direitos humanos. Foi aí onde eu comecei a olhar para o audiovisual numa outra perspectiva. Então, consoante o tempo e consoante as dinâmicas que fui recebendo, as pessoas que fui conhecendo, comecei me aperfeiçoando e hoje estamos aqui, como vocês podem ver, para vocês enviarem a mensagem, convidarem-me para esse espaço, é porque notaram uma certa visibilidade no mundo do audiovisual e acabei também por conta disso conhecendo outras figuras que gostaram do trabalho, queriam documentar sobre os seus processos e as suas ações. E por conta disso acabei me ligando em alguns artistas, algumas cadeias televisivas para prestar consultoria sobre documentarismo e jornalismo comunitário. E hoje estamos aqui, né, para fazer acontecer. Um talento nato que se misturou com empatia e amor ao próximo. Nesse caso, me refiro aos documentários e nessa senda sabemos que para além de videomaker é documentarista, então gostaríamos de saber qual foi o documentário que mais te marcou e o motivo, por que mais te marcou este documentário? Olha, é uma pergunta muito interessante. Eu acho que eu posso dizer que foi o documentário do Calumbo, não sei se vocês já chegaram a ver, já foi o documentário do Calumbo. Foi um documentário turístico que eu produzi e consequentemente levou-me a níveis que eu nem esperava. Eu pensava que é só uma coisa que eu fui para lá e tipo fiz e vou lançar nas minhas redes sociais porque acho que as pessoas vão curtir na boa e tudo mais, porque eu já fiz outros documentários com o objetivo de concorrer em curtas-metragens, em concursos de cinemas que abordam sobre a igualdade do gênero, direitos que estão dentro da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, nesse caso. Então, eu seguia mais uma vibe social, do tipo, fazia um documentário com um objetivo, me focar na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eu trazia sempre uma temática que abordasse sobre as necessidades das comunidades. E foi daí que eu me juntei ao Benny Diambás, que foi uma figura que me deu também muita força no mundo dos documentários. Eu me juntei ao escritor a fim de trazer uma visão diferente. Mas só que depois desses documentários elaborados, eu queria seguir uma vibe turística, por conta de algumas formações que também fiz sobre turismo. E quando fiz o meu primeiro documentário turístico, foi mesmo o primeiro, foi no Calumbo. Eu gravei tudo no mesmo dia, editei no mesmo dia e postei no mesmo dia. Ninguém sabe disso, mas foi algo que, sinceramente, valeu a pena, porque depois daí, o documentário alcançou níveis que eu nem esperava. E por conta disso, eu concorri como uma das personalidades turísticas em Angola. Eu estava como jovem influencer nas personalidades turísticas em Angola. Se bem que não venci, saí em segundo lugar, mas já foi um passo dado que deixou-me muito feliz. E essa foi a jornada que eu percorri até aqui. E depois dali, geralmente quando a gente faz coisas sem muita expectativa, né? E daí correm-se maior do que a gente esperava, a gente tende a crescer mais, a ambição aumenta. Não te recorreram nenhum outro tipo de projeto para que talvez conseguisse alcançar mais visibilidade? Olha, eu digo que sou um jovem abençoado, não por sorte, mas pelo trabalho que tenho feito. Porque se eu ficasse parado todos os dias, eu não teria essas oportunidades. Não somos ricos, somos apenas meros jovens que estão a começar e por conta do trabalho que temos mostrado, têm surgido grandes resultados. Então, por conta disso, tem surgido, acho que todos os dias, todas as semanas, surge sempre uma nova organização apresentando proposta de colaboração em trabalhos. Eu nego alguns, ou seja, nego muitos, por conta da exploração que essas mesmas organizações colocam nos artistas ou nos profissionais, né? Umas dessas limitações são o fator visibilidade, ou seja, você já está com uma certa visibilidade. Quando entra para alguma organização, você perde a visibilidade que tinhas porque tens que seguir as regras das organizações.
Ou seja, as organizações não avaliam que tendo dentro daquela empresa ou daquela organização, ela sai a ganhar porque tem um profissional que trabalha duro, que pode fazer a imagem da empresa crescer e automaticamente todos prosperarem juntos. E eu fui encontrado várias barreiras nessas situações. Já tive situações que em um ano passei em 9 empresas, trabalhava um mês, eu sempre rezava que me demitissem. Então, quando me demitiu, eu escrevia sempre uma carta: estou embora, vou aí, estou embora. Porque haviam sempre solicitações. E hoje, como hoje, eu trabalho apenas como freelancer, trabalho para empresas, presto consultoria e estou bem assim. Se aparecer um trabalho que me deixa confortável, indo todos os dias, tipo sexta, domingo, também na boa, mas o mercado angolano não agradece, principalmente o audiovisual. O audiovisual é uma coisa que está a ser muito solicitado, mas as pessoas não respeitam. É uma coisa que você se esforça muito, mas as pessoas olham ainda como uma coisa mínima. É do tipo, eu edito a maior parte dos meus vídeos às madrugadas. Por isso o videomaker às vezes é chamado homem noturno, porque gostam muito daquele ambiente em que todo mundo está a dormir, então chega a ser mais benéfico. E durante o dia ficam com sono. Só se agora estou com sono, estás a ver? Então vamos esforçar que é para ter vida aqui na entrevista. Mas é quase isso tudo. Tem surgido sim novos projetos, mas eu nego muitos projetos angolanos. Não é porque não amo o meu país, mas é porque alguns empresários, algumas instituições já desvalorizam os direitos dos profissionais e também tipo, colocam num nível muito baixo. E como Deus é bom, tem me dado sempre parceiros internacionais, parceiros de outros países, né, que surgiram por conta de alguns trabalhos que eu fiz e estamos aqui, né? Então, o objetivo, para além de crescer, é banir também este tipo de atitudes. Porque não só o audiovisual, como também outros tipos de arte têm sido muito desvalorizadas, não têm sido notórias e principalmente os próprios produtores ou pessoas que estão lá mais em cima abafam estes jovens e infelizmente não têm essa capacidade de poder subsair. Então, na produção do visualizer da música Hora Certa, com o jurista codurista, teve uma recepção muito positiva, na verdade, teve uma recepção muito positiva. Então, como foi o processo criativo desse trabalho? Olha, na verdade o visualizer foi uma ideia criada mesmo por ele e eu apenas estive lá na produção e tudo mais nesse processo. Dizer que esse visualizer foi um vídeo organizado pela empresa Jablink, que é uma empresa que está atuando no mercado de audiovisual e tecnologias aqui em Angola. A Jablink recebeu o projeto, como o jurista é um dos artistas desta empresa, né, parceiro e tudo mais. Então nós pegamos no projeto e transformamos numa criação visual contando a sua história, né, nesse caso. Nós estivemos lá no autógrafo do artista para trazer à tona uma outra perspectiva de vídeos. Na verdade, quando eu tive a editar esse vídeo, eu sempre tento trazer um pouco de documentário em qualquer coisa que eu vou atuando, nem que for videoclipes de famosos e tudo mais, mas eu tenho sempre uma perspectiva diferente, contar história. Eu gosto muito que as histórias estejam linear. Então nós criamos aquela ideia. Vocês viram que depois surgiu uma situação que ele estava maluco e tudo mais. Foi tudo uma ideia elaborada para o vídeo visualizer ter mais impacto, ou seja, ter mais credibilidade e ser bem recebido. E foi assim que aquela música viralizou em pouco tempo, né, e ele começou a lançar outros vídeos. Foi uma produção fixe, tudo feita pela Jablink, que é a empresa que apoia este processo todo. E então temos sim, acredito que foi uma produção excelente. E quanto à relação interpessoal, como foi ter que trabalhar com jurista codurista e ao mesmo tempo Rafael Beat? Olha, eu não tenho muito contato com Rafael Bitta, apenas o jurista, porque o jurista, o Rafael Bitta é quem grava a música do jurista depois da falecido Mano Chaba. Eles tiveram um grande contato e hoje
faz muitos vídeos, né, com ele, faz muitas músicas, eles gravam muita música e têm sim bons projetos em frente, mas a maior parte dos vídeos que tem lançado, ele às vezes tem se feito presente, algumas produções e tudo mais, mas eu acho que é sim de fácil trato, tipo, esses artistas têm muito para dar para o nosso país. Então eles têm uma história muito dinâmica, eles têm uma vibe muito segura. Eu acho que a passagem do falecido Mano Chaba deixou um pouco um pouco de, como é que eu posso dizer? Sabe aquilo quando você faz algo para as pessoas pelo amor, pela arte e tudo mais, não apenas para aparecer, dizer que eu fiz, eu sou assim, e a cantar pelo povo e não pelo teu base, e não pelo tipo, Então comecei gostando muito desses artistas por conta disso. Eu ando com muitos, mas não vou estar aqui só para não tiver que exibir nada aqui. Não é necessário, acho que não é necessário, não tem muita necessidade disso, então. E aí, acho que é bom, me sinto bem trabalhando com eles e com outras figuras. Então, olha, eu gostaria de estar aqui a fazer muitas mais perguntas, mas assim, bem rapidinho para encerrarmos, qual o conselho que deixarias para aqueles novos talentos que querem seguir também esta arte de audiovisual ou serem também documentaristas para um mundo como o nosso, observando a atualidade, como as coisas estão, gostaríamos de saber qual conselho sincero deixarias para este pessoal? Olha, na verdade o audiovisual em Angola, eu acredito que ainda é muito fechado. Você começa e não tens uma direção. O cinema em Angola é uma coisa que nós olhamos e queremos entrar, mas quando vamos em uma organização, uma instituição, fazer um tipo de formação, nós percebemos que há muitas barreiras. É como qualquer outro curso, mas dentro dessa profissão, dentro dessa área, você tem que ser extremamente duro, porque existem muitos duros à tua frente. E tu vais se deparar com pessoas que são mesmo profissionais de verdade. E eu respeito muito essas pessoas. Eu digo assim, você pode ser muito bom, mas existe alguém melhor do que você. Então devemos respeitar isso. E eu respeito muito, respeito todo mundo. Nem que for uma edição básica, eu te respeito, mano. Você é bom, você é muito bom, estás a ver? Porque para você ser esse profissional que tu és hoje, é porque ontem já passaste por coisas piores, já editaste, já fizeste conteúdos tipo podres mesmo, desculpa a expressão, mas para você conseguir, sim, para você conseguir colorir um vídeo é porque anteriormente nunca conseguiste colorir vídeos. Para você trazer um degradê fixe num vídeo, numa imagem e tudo mais, é porque anteriormente já fizeste um design mal. Então, tipo, eu consigo notar um profissional em vídeo e um amador na letra, no som e na coloração do vídeo. Ou seja, você quando traz um vídeo, normalmente um profissional de vídeo vai olhar sempre nessas características. E o conselho que tenho a deixar é que se profissionalizem mesmo. Se não têm condições de fazer formações, existe hoje o YouTube, que é uma plataforma de aprofundar as informações, receber mais informações. Então, hoje podemos receber informações como produção de vídeo. Você aprofundando, tens mais destaques, tens mais conhecimento e pode chegar a outros níveis. Nós estamos a caminhar, mas o mercado angolano é muito competitivo. Hoje as coisas estão mais duras e todo mundo sai por fora se assumir videomaker profissional. Hoje todo mundo quer ser profissional. Eu não me assumo profissional porque eu conheço bons profissionais, mas há profissionais que olham para ti e dizem: porra, você é bom, como é que conseguiste fazer isso aqui? Desculpa a expressão. Como é que conseguiste fazer isso aqui se eu nem consigo? Eu trabalho muito com a comunicação institucional de empresas e eu tenho sempre diferenciado
quando é uma produção mais aprofundada, eu utilizo o pacote do Adobe, dando aqui já uma pincelada. Mas quando é uma produção rápida para instituições que querem apenas passar uma informação rápida, eu utilizo softwares online, de produção online, porque o Adobe é um pacote que você pode usar, auxiliar com alguns sites e tudo mais online, mas ele é 100% trabalhado num computador com potência e você tem como desenvolver, mas já criações rápidas, para quem está aprendendo, vendo vídeos no YouTube, ele pode começar com o CapCut, com o Canva, com outros softwares, mas o CapCut e o Canva chegam a se ligar pelo fato de termos a diferença de um Adobe e do Adobe Premiere e de um Adobe Illustrator. Então, ou seja, o Adobe Premiere acaba a ser um CapCut para amadores e ou seja, o CapCut acaba a ser o para amadores e o Adobe acaba sendo para profissional. Mas há quem trabalha com CapCut supera as expectativas de alguém que trabalha com Adobe, estás a ver? Isso não é do tipo, não é pelo facto de você utilizar um software melhor que vai dizer que você é melhor, não. É pelo facto de você ter uma visão diferente de outros criadores. Então é do tipo, viste isso, olha, vou fazer isso. Eu quando assisti ao telejornal, eu via sempre, pá, como é que esse cenário saiu daqui, foi para aqui? Eu lutava para fazer e conseguia, porque pelo facto de você fazer e querer fazer bem, e as pessoas me chamam de preguiçoso na edição, porque eu levo muito tempo, porque eu gosto de fazer as coisas boas, e as coisas devem ser feitas mesmo boas. Há situações que você deve fazer rápido, para alguns conteúdos básicos que você vai editar, pá, limpaste apenas o som, meteste um texto assim, postaste, são conteúdos que não têm muita importância, mas quando são produções audiovisuais, que vai ser avaliada a estética, vai ser avaliada o design, vai ser avaliada a coloração, o fotograma, vai ser avaliado tudo isso dentro de uma produção. Você precisa se focar. Então, isso é um trabalho que é sim necessário ser feito com amor e carinho. Já agora, aconselho vocês a entrarem nesse mercado, mas não é fácil. Não é fácil. Eu tive que juntar muita coisa para estar onde estou. Não estou em nenhum sítio, é brincadeira. Não, estás na verdade. Yeah. Mas é quase isso, né? Continuem e força. Força. Muito obrigada, Zacarias Cinemático. Vocês ouviram, sejam humildes, tudo ao seu tempo, tenham muita calma, a vida é mesmo assim. Então, Zacarias Cinemático, muito obrigada pela tua presença aqui no programa Samuel Famous. Que continues a evoluir, continues com essa tua mente criativa, mente brilhante. Olha, explicaste aqui tanta coisa que eu estive a me perguntar mesmo daquela parte do Cape Cod, outras cenas que eu não estava mesmo a perceber nada. Tu estiveste a falar do Cape Cod. Okay. Eu não estava mesmo a perceber nada. Para aí, os que receberam o conselho, acredito, os que entendem sobre videomaker, entenderam e Não, muito obrigada. Muitas pessoas usam. Eu conheço até o programa, eu conheço, mas o outro mesmo não consegui pegar nada. O CapCut é mais usado pelos influencers digitais. Não há influencers digitais hoje em Angola que não usa CapCut. Até por situações, quando me apresentam um trabalho de influencer, eu já trabalhei muito com os TikTokers, alguns TikTokers e tudo mais. Sempre me dizem, olha, eu edito no CapCut. Quando eles me vejam editar no Adobe, em outros softwares, falam, isso vai levar muito tempo, não faz isso, mas vamos editar no CapCut. Eu até posso editar no CapCut, eu posso trabalhar um conteúdo do zero no CapCut, que tu vais pensar que eu fiz no Adobe, porque isso depende muito das coisas. O CapCut, quando você entra para o CapCut, você já vai ver coisas que todo mundo usa. Então você deve aprofundar, utilizar sites de reforços e tudo, mas hoje existem muitos sites de trilha sonora, de sound effect e tudo mais. Então são coisas que vão te auxiliar a não se relacionar com apenas amadores, vão te tornar profissional mesmo não sendo. Vai trazer coisas que as pessoas ainda não entendem. É do tipo, você colocaste um texto aqui, mas já vais passar um texto na tua trás, tua cara está aqui, vais fazer isso aqui, assim, coisas gráficas possíveis de fazer facilmente no Adobe, mas você pode fazer num CapCut com profissionalismo. Eu digo que eu sou mesmo bom no CapCut, no Canva, já para esquecer. No Adobe são questões profissionais que eu utilizo para produções que vão me pagar mesmo muito dinheiro. Então, acho que funciona mesmo desse jeito.
Então, Zacarias, muito obrigada. É extremamente emocionante ver a forma como tu transformas a vida real, histórias de pessoas, né? Em imagens, e esperamos que continues assim, que cresças ainda mais. Estaremos sempre de portas abertas, sempre que quiser. É só bater a porta da Samuel Famous que nós estaremos aqui para ti. Muito sucesso e longa estrada.